Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Meus irmãos, hoje a nossa palestra será proferida pelo nosso irmão André Luiz Monteiro. E o tema aqui da nossa palestra hoje: inimigos encarnados e desencarnados. O nosso irmão é trabalhador na Casa Espírita Eurípides Barçanuvo. Então, nosso irmão André, por favor. Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia e um dia lindo como o de hoje. Estamos todos aqui reunidos para conversar acerca do Evangelho de Jesus. O nosso desafio de hoje é um desafio extremamente grande, mas ao mesmo tempo muito agradável, porque a partir do momento em que nós entendemos e compreendemos tudo aquilo que nos envolve em nossa vida e que nos dá a oportunidade do crescimento, é sempre uma grande chance para mudarmos a nossa vida. Vamos conversar hoje sobre um tema delicado, quando falamos sobre inimigos. E a nossa grande responsabilidade é tratar desse tema de forma suave, porque não tem o menor significado falarmos em qualquer mensagem do Evangelho de Jesus sem que tenhamos esperança. E nesse aspecto é fundamental que a gente entenda o nosso ponto de partida. Em determinado momento, fomos criados espíritos pela individualização do princípio inteligente. E esse espírito, criado na condição de simples e ignorante. Simples porque a sua lógica, a sua razão ainda é bastante simples. E ignorante porque não conhece, não consegue ainda ter todos os elementos que o universo lhe apresenta. Porém, neste instante da criação do Espírito, vem um combo, como se diz, vem um conjunto, e nele o livre-arbítrio e a inteligência. Ambos trabalham conjuntamente para que a evolução aconteça, porque o progresso é lei divina que vai nos encaminhar à perfeição, à pureza. Tudo isso acontece, como nosso irmão antes falava, do universo. O universo é rico de mensagens, de elementos, mas, sobretudo, o universo tem as suas regras. E dentro destas regras, há que se lembrar de que tudo o que nós fazemos, livremente, somos responsáveis. Por isso, a causa e efeito fazem parte da nossa rotina evolutiva. E também, nós vivemos numa sociedade, vivemos em conjunto, estamos aqui agora em sociedade. E todos esses conjuntos trabalham juntos para que a gente consiga avançar. Neste momento em que nos encontramos, estamos numa fase de expiações e provas, ainda bastante desafiador. Mas lembremos que nós já vencemos a primitividade e estamos
as portas da regeneração. Então, exatamente por isso, aqui eu vou fazer uma breve comparação. Imaginemos um grupo de pedras no início de um rio. Lá, as pedras ainda são bem diferentes, umas mais pontiagudas, outras menos. E a força da água vai empurrando as pedras, e elas vão batendo umas nas outras. No início, elas têm muitas arestas, mas à medida que vão avançando o rio abaixo, elas vão perdendo todos esses elementos que são ainda agressivos nas suas bordas, até que elas se tornem mais iguais, mais perfeitas, mais arrumadas. Elas vão ao longo do rio sendo empurradas, e elas, ao se esbarrarem umas nas outras, elas vão se arredondando, vão se ajustando. Nós não somos pedras, muito mais do que isso, espíritos imortais. Mas a metáfora nos serve bem, porque de alguma forma, nós, como seres pensantes, pensamento, atributo inerente ao espírito, nós esbarramos uns nos outros emocionalmente. Às vezes temos emoções mais duras, emoções mais agressivas, e aquilo vai se esbarrando, vai se encostando, e nós vamos ajustando em todos nós, uns nos outros. Isso porque ainda estamos no processo de expiações e provas. Logo, logo, não vamos nos esbarrar mais. Vamos estar tão agrupados, tão unidos, tão harmônicos, que este conjunto avança lindamente no universo. Se nós pararmos para pensar, o planeta Terra, hoje, tem na sua psicosfera, na sua estrutura espiritual que o envolve, uma quantidade enorme de espíritos. Somos atualmente 8 bilhões de espíritos encarnados. Há quem diga que é 1 para 4, em torno de 32 bilhões de espíritos desencarnados ligados à Terra. Somos tutelados por Jesus. 40 bilhões de espíritos neste planeta. E há que se ter uma grande organização. Vejamos que o próprio lar de Frei Luiz é uma organização impecável. E somos aqui 2.000, 3.000, 5.000 pessoas passamos aqui num final de semana. E aí, imaginemos que realmente Jesus, o governador do planeta, tem um grande trabalho. Se a gente puder dar menos trabalho para ele, a gente ajuda. Então, dentro deste grande conjunto de espíritos encarnados, nós estamos ali. E cada um de nós é único. Cada um de nós é especial. Cada um de nós é destinado a um progresso. Mas ainda estamos dentro desta grande família planetária. Invariavelmente, os pensamentos fluem da nossa mente. E a nossa mente capta pensamentos. Neste momento, vários de nós estão emitindo as suas vibrações e certamente estão alcançando a cada um de nós. Daí, vivemos num universo de vibrações. Num universo em que nós somos antenas, acho que é melhor segurar assim. Nós somos antenas tanto de transmissão quanto de recepção. E aí, a sintonia é a chave
da convivência. Lembra lá das pedrinhas? Lembra do esbarrar emocionalmente uns nos outros? Nós esbarramos por força da sintonia que estabelecemos ao redor de nós. Se nós pararmos para pensar, e certamente temos aqui médiuns, muitos médiuns, que conseguem perceber que do alto caem neste salão, neste campo, nesta grande chácara, inúmeros pontos e diferentes vibrações do alto. Ora, se eu me encontrar desarmonizado, ou se eu me encontrar em condições de receber, qual dos dois estará mais apto a receber as emanações do alto? Não temos dúvida. Os pensamentos mais inferiores barram, não permitem que nós sejamos sensibilizados pelo que vem do alto. Já aquele que está em estado mais equilibrado, sente e se felicita. Mas o mesmo acontece quando as vibrações não são tão agradáveis. E aí, aquele que está em estado mais desequilibrado, sintoniza com o que vem não tão harmonizado. E aquele que está em estado de equilíbrio, aquilo não lhe atinge. Se pegássemos agora os celulares todos, Vivo, TIM, várias empresas com sinais diferentes. Uma empresa, um celular com um chip não sintoniza na outra empresa. Somos mais ou menos isso. Precisamos ser constantemente ligados nas vibrações do alto. E quando nós pensamos que somos as antenas que produzem a vibração, se perguntássemos aqui à mesa, quantas pessoas chegam a casa dizendo: olha, eu me encontro sendo alvo de obsessão. Talvez a grande maioria de nós. Mas se perguntarmos à mesa, quantas pessoas chegam a casa dizendo: eu sou o obsessor? Quase ninguém. E nós somos isso. Nós somos antena que transmite e que recebe. Nós nos atentamos para o que recebemos e esquecemos de ter o cuidado com aquilo que transmitimos. E isso está absolutamente alinhado ao nosso estado moral. É neste conjunto moral que organiza a nossa mente que estabelece a nossa transmissão. Sua mente, sua mediunidade, sua mente, sua vibração, sua mente, você. Cuidemos do nosso estado moral, porque esse estado moral é diretamente ligado ao que você produz e transmite. Se apenas produzíssemos e ficasse guardado, menos mal, mas não, nós transmitimos. Os espíritos exercem incessantemente sobre ação, sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Aquilo que transmitimos alcança as mentes, mas muitas vezes somatiza e vamos juntando aquele conjunto de vibrações que vão, às vezes, para um órgão, para o outro, até que nos desperte e que sintamos que estamos doentes. Tudo parte do espírito, tudo parte do pensamento. E ali está a grande chave. Atuam sobre o pensamento constantemente
e constituem. Nós, espíritos, somos uma das potências da natureza. Às vezes ficamos até com certo receio do quanto somos poderosos. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para as montanhas do teu coração, das angústias que alcançam a sua mente, saiam daqui, e você conseguiria. Que dirá as montanhas do planeta, referência que o Mestre nos ensinou. Mas bastasse que mexêssemos as montanhas dos nossos medos, angústias e sofrimentos. Essas emissões, temos que ter cuidado com elas, porque nós emitimos e alcançamos as pessoas. Lançamos dardos mentais uns para os outros. Às vezes, flores mentais, às vezes não tanto. E estas agressões geram nas pessoas que estão próximo a nós inúmeros desequilíbrios. Daqui vem que o pensamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Isso relatado pelos espíritos superiores que veem, que olham e que conseguem identificar o que sai da nossa mente de uns para com os outros. No momento em que trouxeram a mulher adúltera para Jesus, que Jesus então, ouvindo que deveria ela ser apedrejada, talvez ela já estivesse sendo apedrejada. O estado moral dela estava sendo profundamente abalado. Jesus então abaixa-se, e há várias teorias do que ele fazia na areia, talvez desenhando o peixe, mas no fundo, Jesus estava visitando a mente de todos os presentes e lendo que ali identificava as agressões, identificava os desequilíbrios, e ele então se levanta e diz: ok, podem atirar a pedra aquele que não tiver pecados. Jesus continua hoje visitando a nossa mente, vasculhando a nossa mente. Sei que tu me sondas diariamente. A todos os 40 bilhões de espíritos, estamos todos em rede, muito maior do que a internet, ligados mentalmente ao Cristo. E essas agressões, como dardos, causam desequilíbrio naquele que recebe. Por isso, temos que ter cuidado, porque ao mesmo tempo em que nós emitimos, nós nos conectamos. E esta conexão, ela não é de uma única direção. As mãos que entregam flores sempre guardam perfume, mas aquelas que jogam pedra também guardam terra nas suas mãos. Então, esta relação, muitas vezes, que vai se estabelecendo em desequilíbrio, gera o afastamento, mas não desliga as mentes. E isso vai acrescentando, vai aumentando, pode haver até o afastamento físico. Mas o que é o espaço para o espírito? A conexão não se desfaz. As relações se degradam, mas as mentes continuam conectadas. E aí, formamos o que, infelizmente, chamamos de inimigos. Num primeiro momento, são inimigos encarnados, mas o tempo vem inexorável e nos alcança, e algum de nós vai partir. E ficamos então com os inimigos, um encarnado, outro desencarnado,
até o momento em que todos nos encontramos desencarnados. Mas observem, a mente continuou ligada, as conexões permaneceram, sejam nós encarnados ou não. Na pergunta 292, Kardec vai aos espíritos. Alimentam ódio entre si os espíritos? E eles respondem, só entre os espíritos impuros. O ódio está relacionado à impureza espiritual. Só entre os espíritos impuros há o ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na terra? A resposta de Kardec não se pode ler só a primeira palavra, tem que se pensar, sentir. Ele diz não, quando são elevados. Compreenderão que era estúpido o ódio que se voltavam mutuamente e pueril o motivo que os inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Quando se fala o enquanto, há o elemento da temporalidade. Assim como não há penas eternas das nossas faltas diante da lei divina, não há animosidade eterna entre os espíritos. Não faz sentido, não é lógico. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimentos do mal que lhes fizestes e vos persigam, até não raro, em outra existência. Persigam? A minha resposta, eu não esperava que eles dissessem persigam. E daí vem que os inimigos do mundo invisível, que permaneceram conforme desenhamos agora há pouco, que chamamos de obsessores, manifestam sua malevolência pela obsessão e subjugação. Daí fazermos a referência das obsessões agora há pouco. Então, nós carregamos as conexões que fizemos ao longo das existências, todas elas, todas as conexões, boas ou mais. Então, o que a gente vem à casa espírita e pede? Casa espírita, corta para mim as conexões mais que eu fiz. E a casa espírita vai dizer, vamos pensar, vamos estudar, porque você construiu, mas só você consegue mudar isso. Nós vamos conversar sobre as formas, mas a desobsessão não é alguém que vem de fora. Somos nós que mudamos o quadro das relações. E é fundamental lembrar que a gente às vezes acha que nós somos o alvo, como comentávamos, que não existe nenhuma, vou repetir, não existe nenhuma obsessão unilateral. 100%. Todas as obsessões são bilaterais. Eu alimento e reflete. Reflete e eu alimento. Ou seja de lá para cá, seja daqui para lá, seja aqui com aqui, lá por lá, as mentes estão conectadas. Então, nós é que devemos entender e mudar o quadro. Todas as obsessões são bilaterais. A obsessão é inerente a espíritos imperfeitos, inferiores, impuros. E aí, me perguntariam, ou é importante perguntarmos, mas como resolver isso? Qual a solução
Do contrário, não tem significado. Então vamos buscar a solução. E a solução está num processo. Não é um ponto, não é uma atitude apenas, mas é um processo em que leve à evolução moral de todos os espíritos. E a este favor, encontramos que temos tempo, temos muito tempo. A imortalidade está ao nosso favor. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? E a resposta dos espíritos é fantástica. Todos os espíritos serão simpáticos. Todos vamos nos amar. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. Aquele que avançou pode aguardar. Aquele que ficou para trás vai chegar. Vamos imaginar que espíritos puros, na condição de espíritos puros, queremos habitar mundos celestes, mundos divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Queremos chegar lá, nós vamos chegar lá. E eu paro para pensar, imaginemos dois espíritos puros, João, espírito puro, José, espírito puro, mas João não gosta de José e José não gosta de João. São espíritos puros? Não são. Então, por melhor que seja, se as relações não se restabelecerem, esses espíritos não vão habitar os mundos divinos. Não há como se imaginar espírito puro guardando inimizade. Todas serão resolvidas. Este mundo exclusivamente reina o bem. Bem esse oriundo do pensamento que eu emito e que eu recebo. E é por isso que Jesus recebeu de Deus um planeta inteirinho, onde habitam 40 bilhões de espíritos num processo de expiações e provas. Expiações é resolver aquilo que ficou pendente. Prova é oportunidade do futuro de mostrar que você aprendeu. Expiações está mais ligado ao passado, mas que também permite a ascensão para frente. A prova já é aquela grande oportunidade do crescimento. Então, nós, para saltarmos, para mudarmos do estado de expiações e provas, precisamos resolver tudo que ficou pendente, tudo que ficou arrastado. E aí queremos entrar no mundo de regeneração. E foi por isso que o Mestre nos orientou: amai os vossos inimigos. Enquanto não resolvermos os nossos inimigos, não avançaremos para os mundos superiores. É uma condição inerente ao estado de vibração, de impureza. Então, se queremos mudar de fase, não é um videogame, não é um joguinho, é vida, é ação, é mudança. Não mudança de tudo que está ao meu redor, mas muito mais do que isso, e mais desafiador, é mudança em mim mesmo. Vamos encontrar um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. E ele ensina, retribuir o mal com o bem. E logo depois, os inimigos desencarnados. Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo,
amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para saltardes de fase, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e injustos, porque achamos que Deus vai cuidar só do bom, quando Deus cuida de todos, porque o mal é transitório. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Entretanto, há geralmente um certo equívoco no sentido da palavra amar neste passo. Não temos como pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão, a um amigo. Nesse momento não, mas haverá de ter. Por isso, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É desejar-lhe o bem. Não está nem dizendo fazer o bem, mas começa desejando o bem e não o mal. Retribuir sempre o mal com o bem. Se lhe ofende a face, oferece a outra. Sem intenção disso, mostrar soberba, orgulho, vaidade. Orgulho, tenho orgulho de ser bom, tenho orgulho de ser humilde. Não faz sentido. Quem assim procede, amando o inimigo, preenche as condições do mandamento que Jesus nos ensinou. Por isso, nós que somos espíritas, temos um grande desafio. Nós, ao entendermos e compreendermos a imortalidade da alma e lançarmos que vamos ter muitas e muitas encarnações, vamos ter esta oportunidade de recuperar tudo. Se não for na vida atual, poderá ser na vida futura. A vida atual não passa de um simples ponto. A imortalidade está a nosso favor. Isto faz parte do ciclo da vida. Eu agradeço imensamente os desenhos animados que muito me fizeram ajudar a conversar com os meus filhos, me permitir tratar com eles questões dessa transcendentalidade, que é importante que desde cedo a gente tenha entendimento. O ciclo da vida não pode ser perdido, tem que ser aproveitado ao máximo em todos os momentos. E como nós devemos então encarar as relações humanas diante da erraticidade, da imortalidade do espírito? Como comentamos agora há pouco, somos criados simples e ignorantes, e na imortalidade estamos destinados aos mundos celestes. E assim, todas as relações no futuro deverão ser relações de amor. Nascemos, crescemos e nós envelhecemos, desencarnamos e nós nascemos de novo. Tudo num trabalho incessante do progresso. E nesse aspecto, há que se lembrar da grandeza da oportunidade de se reorganizar os amores, principalmente na família. A família, essa que nos envolve, que nos acolhe e que vibra ao nosso redor.
Tenhamos o olhar um pouco além das questões das relações conflituosas. Tenhamos um olhar mais amplo e entendamos que todas as nossas relações, por mais que ainda sejam daqui ou dali, terão que ser todas relações de amor, porque nós estamos destinados a ter relações imortais. Um filho, uma esposa, imortais. Sempre estaremos ligados. O espírita, ele quando vê um rosto brabo, ele entende que a maldade não é um estado permanente dos homens. Ele entende que ela decorre de uma imperfeição temporária e que todo homem mau, um dia vai trocar o seu rosto e vai passar a ser um homem bom e vai se tornar um homem bom. Precisamos trabalhar para isso, conscientemente, inteligentemente, emocionalmente. Não esperemos que venha de fora. É nossa oportunidade construir todas as nossas relações. Paulo já entendeu isso há 2000 anos, quando ele diz que gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. O amor de Deus exerce sobre todos nós uma atração. E podem acreditar, não há um coração tão perverso que mesmo a seu malgrado não se mostre sensível ao bom proceder. Por isso, vamos utilizar os bons exemplos. Vamos buscar aqueles que nos ensinam. E vamos guardar que aquilo que estamos conversando aqui não deve permanecer aqui. Não deve ficar aqui em palavras, em músicas, mas deve constituir para todos nós uma mudança no nosso comportamento. Eu vou pedir para baixar só um dedinho o som lá atrás. Chico Xavier era muito ligado, afetuoso com os animais. Há muitos anos ele possuía um cachorro que não sei ao certo se nasceu deficiente ou foi atropelado. Este animal lhe dava um trabalho muito grande. Madrugada adentro, quando regressava do centro espírita, tinha que limpar todo o quarto. Comprava com seu diminuto ordenado uma coberta que não chegava a durar um mês. Assim foi durante muito tempo. Certo dia, ele chegou e o cachorro estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando, disse o Chico. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito tenra, fez um gesto com a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma de suas irmãs lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim, como poderia esquecê-lo? Olha, vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. Dona Fulana tinha pena de você. Chegar de madrugada e ter que tanto trabalho, e querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Ai, meu Deus!
Não me diga uma coisa dessa. É verdade, Chico. Ele não sentiu raiva por aquela pessoa. Naquele coração bondoso, não havia espaço para esse sentimento. Mas uma tristeza invadiu a sua alma. Uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Passados alguns dias, o Espírito Emmanuel lhe disse: Chico, esta mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Não consigo esquecer, disse-lhe o Chico, mas é preciso. Como fazer? Você precisa dar uma grande alegria a ela. Eu? Dar uma alegria a ela? O ofendido fui eu. E Emmanuel responde: a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem ao que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Foi quando descobriu que era uma máquina de costura. Chico, então, comprou uma máquina de costura para pagar em longas prestações. Quando foi visitá-la, a pessoa estava tão feliz, e quando viu o Chico chegando, correu para e lhe deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela soltou o Chico dos seus braços, aquela nuvem tinha desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a alma, o dardo de infelicidade projetado por outros. O exemplo do nosso querido Chico é um exemplo real. Está ao alcance de todos nós. Não precisamos comprar máquinas de costura. Precisamos dar felicidade. Levar que seja um sorriso, um abraço, uma boa notícia, que a gente entregue o Evangelho. Modifica invariavelmente o estado de equilíbrio das outras pessoas. E foi justamente há muito tempo, não é novidade, que Pedro, discípulo de Jesus, um homem simples, um homem que era pescador, mas que com os ensinamentos começou a trabalhar, e ele um dia, na madureza da sua idade, das suas reflexões, aprendeu e escreveu para nós que o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro sabia o que tinha passado, mas também já conseguia identificar que o amor que ele dava aos outros, numa casa de acolhimento igual a essa, que ele estava vencendo os pecados. E outro, muito humilde, Chico Xavier, também sabia disso. Que na manhã de hoje, meus irmãos, possamos compreender a grandeza desta lição. Inimigos não prosperam. O amor é o único destino. Todos nós, por mais variada que seja a condição humana,
vamos nos encontrar no mundo divino, no mundo de Deus. Que a paz do Divino Mestre esteja nos nossos corações. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.